Fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Rangel Campos Machado. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal para ajudar a nossa comunidade a cada vez ficar mais enganjada no YouTube, beleza? No vídeo de hoje não é uma recomendação, é apenas uma análise e estudo do fundo imobiliário IRDM11. Ele está aí numa queda bem interessante, então a gente vai dar uma olhada no seu relatório e ver como é que vai ficar esse fundo daqui para frente, beleza? Bora pro vídeo? Então pessoal, para quem não sabe, o fundo imobiliário IRDM11, ele é um fundo de papel que os seus papéis são atrelados à nossa inflação. O que acontece? Se a nossa inflação estiver alta, ele vai pagar um bom dividendo e também vai ter uma ótima valorização, pois as pessoas elas crescem os olhos quando estão pagando bastante dividendo e vão pagar mais caro na cota. Na data de hoje, esse fundo imobiliário está sendo negociado na casa de R$ 91,43. Teve uma mínima de R$ 88, mas também teve uma máxima de R$ 111,52. Estamos vendo aí o dividendo com 14% e também estamos vendo uma desvalorização de menos 15%. Conforme eu já falei ali, a inflação ela impacta muito nesse fundo imobiliário, tanto no valor da sua cota quanto no valor do seu dividendo. Agora, olhando o seu relatório mensal que o gestor passou aí no mês de dezembro, vimos que esse fundo pagou 89 centavos de dividendo e também com um aumento aí do IPCA, né, que a gente está vendo que a inflação deu um pouquinho acelerada, rendeu 101% do CDI e também pode esse fundo a retomar a pagar ótimo dividendo se caso a nossa inflação dessa loucura aí. Então a gente tem que ficar olhando o que esse novo governo vai fazer. Se caso ele fizer cagada, não ajudar na inflação, esse fundo vai ter bastante rendimento para você e várias pessoas podem votar para ele e comprar essas cotas cada vez mais caras. Então a gente vê que a cota dele ali tá também sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. A gente olhando nesse relatório de dividendos, conforme eu falei, aqui já segue a regra, né? Vimos que em 2022 ele pagou muito dividendo, pois é bem interessante esse fundo imobiliário, pois ele é atrelado à nossa inflação e qualquer coisinha, né? Já falei, ele paga um ótimo dividendo e um ótimo retorno para você. O que a gente tem que ficar esperto também é auditor desse fundo PwC. Tá no caso Americanas, vamos ficar de olho. Escrituração BTG Pactual, a maioria dos fundos imobiliários tem BTG, dos maiores que tem aí para sendo negociado na nossa bolsa, e tem uma taxa de administração total na casa de 1%. O desempenho dele aqui a gente já falou, só ver nesse gráfico está decaindo um pouquinho o valor da sua cota e do seu dividendo, mas é a inflação. A inflação subiu, ele sobe, a inflação desceu, ele desce. Aqui a carteira dele de fundos, eu dei uma olhada, não tinha nada de Americanas, também dei umas pesquisadas em algumas comunidades. O pessoal também falou que tem um CRI para a gente ficar bem esperto. Ah, Rangel, mas o que seria CRI? Isso aí é um valor que eles compram lá, que a empresa está precisando de dinheiro, eles emprestam dinheiro e o cara tem que pagar, né? Fazendo o dinheiro girar conforme ali o nosso IPCA, que é atrelado. IPCA aumentando, né? Vai rendendo bem. A gente tem que ficar bem esperto para não acontecer. Teve fundo aí que tava com coisas da Americana, não pagou e deu uma pequena zebrinha. Esse fundo também tem alguns FII também, ele também tem alguma participação em outros fundos imobiliários. Aí eu vi algumas discussões que esse fundo era um FOF revestido, ou não estava deixando de ser fundo de papéis, de comprar crise. Então a gente sempre tem que olhar, sempre analisar os movimentos que os gestores estão fazendo, para a gente não comprar e depois não se arrepender, que é o nosso dinheiro que está em jogo, né? Se a gente perder 100, 200 reais, depois nunca mais se recupera. Por isso que é sempre bom a gente olhar o relatório mensal, ou a gente lê, ou procurar no YouTube alguém que está fazendo conforme eu estou fazendo aqui para vocês. Então é sempre bom a gente analisar para não ter problema no futuro. A gente vê que a distribuição do fundo aqui em real estate está na casa de 46%, em papel 16%, energia 11%. Aqui tem tudo a diversificação, onde que ele investe os seus papéis, os seus fundos imobiliários, o seu caixa, qual é o indexador que eles estão usando, IPCA, CDI. Então a gente sempre tem que ficar de olho, porque esse fundo gera bastante dividendo, para a gente não ter e tá aí às vezes adiantando muito dividendo, tirando do seu caixa, e a gente não ter problema no futuro. A gente sempre tem que ficar esperto e sempre com dúvida, porque se acontece alguma coisa, eu já falei 3, 4 vezes nesse vídeo, é o seu dinheiro que está em jogo. A movimentação que eles fizeram aí
nesse mês recorrente de dezembro, a gestora entende que o patamar de caixa atual é saudável, beleza, mas focará em esforços na venda de algumas posições de fundos de CRI e CFIs para reforçar o caixa. Ó, pode ver que eu já comentei também lá no começo do vídeo, ó, exposição direta ao risco lojas americanas. Então agora eles vão começar a caprichar mais, a estudar, a começar a investir assim, não em qualquer lugar, para não dar esse problema que deu conforme esse caso Americanas aconteceu. Ó, eles compraram alguns fundos, compraram alguns CRIs que a gente está vendo aqui e também venderam algumas posições. Uma coisa interessante que também teve no fundo é um ressarcimento da receita. Esse CRI da BR Distribuidora foi rebaixado pela agência de risco, então a gente tem que ficar de olho. A posição parece não ser tão alta, então a gente tem que ficar monitorando isso aqui, se a BR Distribuidora vai pagar ou não vai, porque às vezes pode ter um penduricalho e dar uma quedinha também no dividendo. Teve uma reestruturação no CRI em lote. A reestruturação consistiu principalmente no aumento do prazo final da operação em 56 meses, da alteração da taxa de IGPM mais 9,25% ao ano para um pré de 10%. Então a gente tem que ficar de olho se vai rolar, se vai aumentar o retorno sobre esse CRI. Sempre é bom a gente ficar de olho. Ó, teve um resgate antecipado do CRIU. Foi também aprovada a redução de preços de venda dos imóveis que compõem a carteira de FII IRCR 11. Então a gente tem que ficar olhando esses FII que investem outros em FII, pois é um FII de papel, para não ficar colocando em FII de tijolo, ele focar apenas no papel ou diversificar dentro desse mundo aí de papéis, LCI, debêntures, CRI e por aí vai. Então a gente sempre tem que ficar de olho. Aqui ainda bem que o gestor está informando tudo que bem direitinho que está fazendo com o seu dinheiro. Que a gente está vendo que está com caixa de 35 milhões e assim vai, né? Tem uns custos, correção, negociação, a taxa de administração. Então o fundo aparentemente está tendo caixa para distribuir certinho o dividendo recorrente ao mês vigente aí cada mês que passa. Então você pode torcer que a inflação aumente, que é ruim para a gente que é morador, né? Você também que é investidor, quer receber mais, mas se pagar mais inflação vai ter comida mais cara, gasolina mais cara, moradia mais cara, energia mais cara e por aí vai. Então a gente tem que ficar sempre analisando assim, cada um ganha, né? Os 50% aqui e 50% lá, para todo mundo sair ganhando no final da renda variável. E por fim aqui tem o detalhamento de todos os ativos, que eu acho não interessante ler. Se você quiser ler, ter mais tempo também, você vai lá e abaixa direto no site, que é bem simples de fazer o download. E também diz aí para mim se você pretende ter ou não o IRDM11 na sua carteira. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curta e compartilha. E também não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Fui!